Olá, sou Gilberto Barbosa e está começando mais um programa Missão Mundo. Hoje nós vamos conversar com um pastor que vai trabalhar um tema muito interessante: Alcance Sertão, o trabalho missionário nessa região tão desafiadora do nosso país. Fique comigo. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. Muito obrigado pela sua presença e participação em mais um programa Missão Mundo. Esse é o nosso objetivo: aproximar você, sua igreja, dos nossos irmãos que estão servindo ao Senhor ou igrejas que estão atendendo ao chamado do Senhor no campo missionário, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo. Dá tempo ainda de você compartilhar que o programa Missão Mundo de hoje já está no ar, aqui pela Luz para o Caminho. Eu, juntamente com a equipe do programa Missão Mundo, o presbítero Cornélio Nogueira Martins e Arthur Mendes, estamos muito felizes por essa oportunidade que aqui na Luz para o Caminho estamos tendo de veicular, de transmitir o programa Missão Mundo. Então eu quero ler para a nossa rápida e breve devocional um texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15, nos seus primeiros versos, onde está escrito: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, nesse texto, está ensinando algo lindo, às vezes até difícil de explicar em palavras, dessa união mística do nosso Senhor Jesus conosco. Ele diz que nós estamos nele e ele está em nós. E a palavra de Deus deixa claro aqui que essa nossa ação, ou essa ação de Deus e Jesus em nós, gerará frutos, mas para isso, eu e você precisamos permanecer nele. Se você, meu irmão, foi alcançado pela maravilhosa graça, se você é um servo, uma serva de Deus, você tem que produzir frutos no reino do Senhor. E uma das maneiras de você fazer isso é obedecendo ao Senhor com relação à ordem de pregarmos o Evangelho e de falarmos de Jesus a todos os povos, seja perto ou seja longe. Portanto, lembre-se, você depende do Senhor para ser uma pessoa frutífera no reino do Senhor. Ele deixou bem claro aqui no finalzinho do verso 5, sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguiremos realizar a obra do Senhor sem a ação de Deus em nós. Aliás, foi isso que Jesus declarou aos seus discípulos, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos desse revestimento do alto. Nós precisamos estar ligados na videira, que é o Senhor Jesus. Frutifique no reino do Senhor. Floresça onde você está plantado e dê frutos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos continuando aqui no programa Missão Mundo, hoje falando com o pastor Lucas Fonseca, que eu vou apresentar agora. Esse nosso irmão é pastor da Igreja Batista Fonte, aqui na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E a sua igreja, e com toda uma equipe ali, estão envolvidos num desafio grande chamado Alcance Sertão, e ele vai falar conosco ao longo desse programa, desse trabalho. Mas eu quero dar boas-vindas ao pastor Lucas nessas palavras iniciais. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado. Privilégio estar aqui, né? Responsabilidade também de compartilhar um pouco do que Deus tem feito em diferentes ambientes, né? Obrigado os contatos, né, dos irmãos aqui com a gente. Então, muito bom estar aqui, que possa ser um tempo frutífero para a glória do Senhor. Amém.
Pastor Lucas, nós temos aqui a primeira pergunta que eu falo que é o quebra-gelo. Tá. A gente quer conhecer um pouquinho você. Quem é o Lucas? Conte um pouquinho da sua origem, da sua caminhada cristã, Ok. o chamado para o ministério. Fale um pouquinho também da família que Deus te presenteou. Sim, sim. Eu sou o Lucas, né? Eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai também é pastor da Igreja Fonte. Que bênção. Né? Um dos pastores lá. A gente chegou na igreja, chamava ainda IBCU, tinha perto de 1 ano de idade, né? Então cresci nesse ambiente da igreja e fomos tendo nossa caminhada com o Senhor. Até que próximo dos 7 anos de idade eu lembro de entregar minha vida a Jesus, né? Reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da minha vida. E aí começa, ainda criança, né? Começando essa caminhada com Cristo, né? Fui crescendo, né? Amadurecendo também. E eu lembro que quando chegou na época de faculdade, essa vestibular, eu fui fazer o curso de engenharia agrícola aqui na Unicamp. Sim. E eu lembro que eu estava próximo ali do meio do curso, quando, numa conversa com os colegas da faculdade, assim, né? Eles estavam compartilhando dos sonhos, do futuro, né? E eu já estava bem envolvido com as coisas da igreja, dava aula para criança, tinha um grupo de jovens, ministrava no grupo de jovens, sempre ajudando, né? E dentro desse ambiente onde a própria família, a minha família ali, estava envolvida com as coisas da igreja, né? E eu lembro que nessa conversa, o pessoal falando, né? Engenheiro agrícola, né? Área rural. Então, pessoal, vamos comprar uma Hilux, vamos comprar não sei o quê, vamos para fazenda, vamos plantar, vamos ganhar dinheiro, ficar rico. E nada contra esses sonhos, mas sabe quando você para assim e fala assim, acho que não é isso que eu quero para minha vida, né? Não é isso que eu quero para minha vida. Então, depois dessa conversa, sabe quando você fica matutando assim, mas o que eu quero para minha vida, né? E eu falei, eu quero gastar minha vida para o Senhor. Quero gastar minha vida para Ele. E eu lembro que eu saí daquela conversa, com aquilo no coração, fui conversar com o meu pastor, o Fernando Leite, pastor lá da Igreja Fonte, e eu falei, olha, estou com desejo de ir para o ministério. O que eu faço? Primeiro você termina a sua faculdade. Né? Ela pode ser importante, né? Você não sabe como vai ser o futuro. Sim. É importante, você começou, termina ela, né? Se envolve em outras áreas da igreja e vamos estudar. Claro. Né? Vai fazer algum curso teológico, ver o que está rodando por aí. Começa a se envolver. A igreja também precisa entender, né? Vamos dizer assim, chancelar esse chamado, né? Então foi isso, terminei a faculdade, depois da faculdade fui trabalhei em algumas áreas, uma área comercial, depois trabalhei numa área de irrigação e sempre com esse desejo de estar no ministério. Casei, né, e quando estava próximo de 1 ano de casado, aí veio o convite da igreja, vamos para o ministério? O ministério que a gente gostaria de oferecer para você é o ministério no sertão. E a nossa igreja estava começando um trabalho no sertão, né? Então, acho que a gente já entra Sim, claro. na questão do sertão. Mas dentro desse processo, né? Casei com a minha esposa, Naila, né? E então a gente foi, né, se dedicar integralmente à obra do Senhor. E que ano foi isso? Isso foi em 2016. 2016 eu estagiei, vamos dizer assim, na igreja. 2017, eu e Naila apenas, né? A gente não tinha filhos ainda, fomos para o Palavra da Vida Norte, no Pará. Sim. E a gente foi fazer um curso de capacitação missionária lá no Pará. Né? Foi muito bom, um ano muito desafiador em muitos sentidos. Inclusive, a gente fazia ministério de final de semana numa igreja presbiteriana, numa comunidade quilombola. Olha e só. foi muito bom, né? O começo, claro, havia um choque cultural normal. Claro. Mas no final, assim, foi emocionante. Lembra aquele texto de Paulo, quando ele se despede dos irmãos em Éfeso, né? E tem aquele Mileto, choro. Né, dos presbíteros. Exatamente. E tem aquele choro que você não sabe, você vai reencontrar essa pessoa novamente. Foi essa sensação, né? Então, a gente deixou irmãos muito queridos lá. Foi um tempo muito especial. Então, depois a gente partiu para o sertão, para a região de Paulo Afonso, no norte da Bahia, né? E
chegando lá agora, a gente teve uma filha, né, a Valentina, Sim. né, uma filha biológica, e ano passado chegou para nós um casal, que é os nossos outros 2 filhos, que são nossos filhos por adoção. Sim. Né? Então hoje a nossa família está completa, né? Eu tenho um menino de 8, uma menina de 7 e uma menina de 6. Então, Uma escadinha. Uma escadinha. Estão todos ali crescendo. Que bênção. Né? Como Então, chamam os outros meninos? O casal. eu não posso falar ainda, porque a gente está no processo da adoção. Fica tranquilo. E aí É prudente, a gente então. prefere ainda não falar, Tá porque certo, está tá rolando certo. o processo, né? Tá ótimo, Então, tá ótimo. Mas o senhor conhece, já está sendo amado por vocês. Sem dúvida. São filhos sem do dúvida. coração. Não, são tratados como filhos. Falam Glória a papai e Deus. mamãe. Que Deus abençoe então, vocês, né? Então tem sido muito bom esse processo, né, todo. E assim, não tem como, eles são nossos filhos. Ai, que bênção. Que então, bênção. às vezes mesmo em ambientes, né, são irmãos? São irmãos, Sim, sim. né? Papai, mamãe, e é isso, bênção. né? Amém. E tem sido muito bom, né, assim, ver... eu recentemente até preguei sobre isso numa igreja, né? Que assim, aquilo que o Senhor fez por nós, Exatamente. né, nos adotando como filhos, né? A gente tem experimentado isso na nossa família. Quando né? eu preciso conversar com algumas famílias da igreja que às vezes optam pela adoção, de gerar no coração, né? Sim. Principalmente com as mulheres, eu lembro muito dessa questão da nossa Sim, adoção em Cristo sim. Jesus, né? É maravilhoso. Então tem sido muito bom. E de 2021 para cá, nós saímos do sertão e viemos de volta aqui para Campinas. Né? Tá, então você morou um tempo lá. Morei um tempo lá, né? Ficamos um pouco mais de 3 anos no sertão. Tá. Tinha um desejo de estar mais pastoreando, né? E na época ali o projeto não estava com esse encaminhamento. Compartilhei isso com a igreja falou, bom, se surgir alguma oportunidade, né, eventualmente você pode ser inserido, mas hoje não tem. Mas acabou que um dos pastores saiu para um projeto pessoal, foi naquele período de pandemia e tudo, né? E falaram, você gostaria de vir assumir a área de evangelização? Gostaria, né? Então vim assumir a área de evangelização e esse ano foi o primeiro ano que eu assumi também a área de missões. Sim. Que antes estava com outro irmão, né? Que era como se fosse um presbítero, um coordenador, assim, do ministério. E ele, já há muitos anos dentro do ministério, falou, tô cansado, né? Passou o bastão. Passou o bastão. E falaram, você gostaria? Faz um guarda-chuvão, e aí eu chamei o guarda-chuvão de alcance. Então eu tenho o alcance local, Sim. que é mobilizar a igreja para evangelizar. Né? Então, tem algumas áreas que a gente atua, né? A gente trabalha com capelania no hospital, aqui o HC da Unicamp. Que bênção. A gente tem um trabalho com abrigos, com crianças que estão em situação de abrigo, né? Então, a gente vai lá, faz evangelismo, faz culto infantil com as crianças que estão lá. A gente tem um trabalho de futebol que acontece na quadra da igreja, também para proclamar o evangelho. Tem uma escola de jiu-jitsu dentro da igreja para proclamar o evangelho. Tem uma escola de artes, principalmente para as mulheres, né? Fazerem artesanato e tal, para proclamação do evangelho. E materiais, recursos, treinamento que a gente vai dispondo para a igreja para evangelizar. Sim. Então, a gente tem esse alcance local e a gente tem o alcance missionário, né? E dentro do alcance missionário, a gente tem a divulgação, mobilização de missões para a igreja. E temos os nossos projetos, né? Projetos tanto de plantação de outras igrejas fonte. Então, a gente já plantou uma igreja em São Paulo, né? Tem uma igreja fonte em São Paulo. A gente tem uma igreja fonte em Morungaba. A gente tem uma igreja fonte em Nova Lima, em Minas. E um projeto começando, né? Mas em uma igreja fonte em Natal, no Rio Grande do Norte. E também a gente tem o objetivo de alcançar povos não alcançados. E dentro desse ambiente que eu acho que talvez entra mais no nosso bate-papo aqui, né? Sim. O alcance sertão, então, está lá dentro desse grande guarda-chuva, como você chamou, né? Isso. O alcance local, também o alcance missionário. Isso. E hoje o alcance sertão, que foi a sua experiência quando você esteve lá em Paulo Afonso, continua sendo hoje aí eu não diria o carro-chefe, mas é um trabalho que tem uma atenção muito especial. Muito especial. E vale a pena, Gilberto, só para dar um pouco do contexto, né? A nossa igreja, ela
vou dizer que eu não estava desde o começo, Sim, mas sim. bem do começo, Uhum. ela sempre teve um olhar para missões, né? Então, desde o começo foi decidido assim, não, 20% de todos os recursos da igreja para missões, né? Que bênção. E isso é significativo, né? Uma igreja relativamente grande, né? É uma igreja grande, né? Para o nosso contexto. Então, 20% é dedicado a missões. E desde o começo a gente teve o que a gente chamou de 3 ondas missionárias, né? A primeira onda missionária, a igreja no começo, ela apoiava um missionário parceiro numa agência missionária parceiro conhecida, né? Então esse foi o primeiro momento de missões. A gente não tinha nossos missionários, a gente não tinha um projeto nosso, né? Esse foi o primeiro momento. Um segundo momento foi quando, por meio de conferências missionárias, testemunho dos missionários, pessoas da nossa igreja começaram a falar, quero ir para missões. Despertamento de Um vocação. despertamento Ali, né? dentro da igreja. Bom, precisamos trabalhar com esse grupo. Então foi o segundo momento. Os missionários eram levantados da igreja. E Você é um deles? Não, nessa época eu já estou na terceira onda. Eu já estou na terceira onda, mas muitos Claro. dos que estão no sertão, pelo menos os 2 missionários que estão no sertão hoje são dessa segunda onda. Que eles foram levantados por meio de conferências, desejosos de ir para missões e foram enviados em agências missionárias parceiras, né? E de 2014 para cá, começou essa terceira onda, né, missionária, onde a gente começou a olhar, por vezes eram questões teológicas, por vezes eram questões administrativas, por vezes eram questões da equipe, e a gente estava vendo que os missionários da nossa igreja estavam passando por desafios, né? Entendo. Então, o que foi pensado? Bom, vamos trabalhar um projeto, então, da igreja? E aí começou a nossa terceira onda. Vamos levantar um dos povos menos alcançados do Brasil, né? Então, você tem lá os ribeirinhos, os indígenas, o povo sertanejo, principalmente o povo sertanejo que está nos povoados, né? Nas áreas rurais, né? Esses são os povos menos alcançados do sertão. É interessante isso. Depois eu queria até que você explicasse em que consiste. Porque a gente fala sertão, Isso. o que vem na nossa mente aqui, eu vou até, posso estar errado, mas é sertão, um lugar seco, é da seca do Nordeste, um lugar bem difícil, mas o que é considerado, não querendo já te interromper, e já te interrompi, mas depois você pode explanar um pouquinho o que consiste essa visão do sertanejo, Sim. por que é o povo menos alcançado no Brasil, Sim. onde é esse sertão, a gente fala, é lá no Nordeste, mas Isso. é muito amplo assim falar, né, dessa Isso. forma, né? Quando começou essa terceira onda, né? Até isso foi pensado. Qual grupo de povo que a gente vai alcançar, né? Não, vamos dizer assim, não dá pra gente alcançar todo mundo. Claro. Né? Vamos focar numa área. Então, 2 dos nossos missionários já estavam trabalhando numa agência missionária no sertão. E com essa experiência, eles falaram, eu acho que ali tem muito potencial pra gente trabalhar, né? Então, vou falar para você que foi quase 1 ano e meio de pesquisa, desenvolvimento de ideias para falar e chegar e falar assim, vamos trabalhar na região de Paulo Afonso. Certo. Né? Então, e aí que entra o ponto, né? A missão foi colocada pensando nas áreas rurais, né? Então, por quê? Porque nas áreas rurais você vai encontrar uma realidade de, às vezes, menos de 1% de cristãos evangélicos, né? Então é muito pouco, né? Comparado a países perseguidos, né? As cidades não. As cidades mesmo, elas têm igrejas, né? Paulo Afonso mesmo tem 3 igrejas presbiterianas, tem 3 igrejas batistas sérias, né? Então você tem nas cidades igrejas, né? Mas no entorno? Mas no entorno, nos povoados. Então, assim... Desculpa. Nos povoados, você não tem igreja, né? Você tem uma forte tradição católica. Isso que eu ia perguntar. O que predomina, né, na região em termos de religiosidade? E predomina essa questão da religião católica, né? E um catolicismo bem cultural, vou dizer assim, né? Então, assim... Eles estão longe de ter discussões sobre... Sim. Mas assim... Muitas festas. né? Aquelas questões tradicionais mesmo do catolicismo. Questões tradicionais, então... E pessoas, por vezes, alheias a entender, né? Quem é Deus, quem é Jesus.
por vezes, a gente fazia, às vezes, visita nas casas das pessoas, né? E fala assim, você sabe quem é Jesus? Não. Mas tem lá um quadrinho na casa da pessoa que é de Jesus, né? Assim, é uma figura, né? Olha só. Mas é de Jesus. E por vezes a pessoa não conhece, não sabe quem é, né? Então, assim, é bem cultural, né? Um catolicismo bem cultural e que traz os seus desafios, né? Por vezes é um povo que não... que por todas as questões políticas também acaba sendo oprimido, né? E pela religião também, né? Então, a gente identificou que ali, né, nessas regiões rurais, a gente precisava traçar estratégias para alcançar esse pessoal que está lá, né? Estão alheios ao Evangelho, né? E então, começou quando exatamente esse projeto, esse trabalho, o Alcance Sertão, chegando em Paulo Afonso, com a sua permanência lá um período? Você foi o primeiro ou já tinham outros antes? A gente tem um dos missionários que chama Reinaldo, que foi o primeiro. Ele também foi o que pensou o projeto no Sertão. Então, final de 2015, ele se mudou para a região de Paulo Afonso. Ele escolheu morar inicialmente na cidade vizinha, que chama Glória, que é uma cidade interessante, porque ela tem a área central dela, com talvez uns 5 mil habitantes, e ela tem outros 10 mil espalhados em 60 povoados. Então, realmente... Então, você fala assim, poxa, como é que a gente alcança 60 vilarejos que às vezes tem 100 pessoas, às vezes tem 20, tem outro que tem 1.000. Então, são essas as realidades. Essa é a característica da região. A característica da região, né? Então, o Reinaldo foi o primeiro, depois foi o Tiago Zambelli, né? Que foi alguém que foi para Paulo Afonso, com um projeto também de estabelecer uma igreja em Paulo Afonso. Também para fomentar líderes que poderiam alcançar o sertão, né? E então eu cheguei, né? Eu e Naila, na época, só nós dois, chegamos em 2018, né? Comecinho de 2018, a gente chegou lá para servir, né? Então, evangelizar... Aqueles que iam sendo evangelizados, a gente gostaria de discipular, ajudar no começo dessa igreja em Paulo Afonso, né? Então, a gente foi trabalhando ali E aí ficaram até agora, recentemente? Ficamos até 2021. Tá. Né? Ficamos até 2021, quando eu vim para assumir esse papel aqui de... Mas claro que você ainda continua tendo esse trabalho, não presencialmente lá o tempo todo, mas as viagens, o acompanhamento. E agora, como eu assumi a área de missões da igreja, então semanalmente eu estou com os missionários, né? Então, às vezes orando com eles, estudando alguma coisa, né? Pensando as estratégias, os desafios que a gente tem, né? Olha só, você está conhecendo um pouco desse projeto, o Alcance Sertão. Estamos conversando aqui com o pastor Lucas Fonseca e nós teremos um intervalo agora e na volta ele vai compartilhar um pouquinho de algumas experiências desse desafio lá da construção. Ele até vai depois compartilhar para que a gente mostre para você um vídeo relatando um pouco desse desafio. Mas isso tudo depois do nosso intervalo. Não saia daí. Você pode viver sua vida apenas por viver. Um brilho passageiro, se desgastando à toa sem deixar nada. Ou você pode ser uma luz penetrante na escuridão deste mundo, um coração bondoso, um farol a iluminar os que te rodeiam. Mostre aos outros essa luz. Jesus é a luz do mundo. Estamos de volta aqui com o programa Missão Mundo, hoje conversando com o pastor Lucas Fonseca, pastor da Igreja Batista Fonte aqui em Campinas, e ele está falando conosco, já apresentou um pouco para nós no primeiro bloco do programa sobre o Alcance Sertão, mais precisamente ali na cidade de Paulo Afonso, no estado da Bahia, e toda a região rural daquela cidade. E agora eu vou continuar batendo esse papo com ele e que Deus te abençoe também aí por estar acompanhando o programa Missão Mundo. Continue conosco aí, tem muita coisa boa ainda para você. Lucas, e aí você certamente nesse tempo que passou lá, juntamente com a sua esposa, com os irmãos, com a equipe,
deve ter tido muitas experiências, desafios, trabalho missionário, ainda que as pessoas pensam que é só além-mar de outros países, mas na nossa própria pátria, o Brasil tem dimensões continentais, sim. O Nordeste é muito grande, né? O estado da Bahia como um todo. O que você vivenciou, que fortaleceu, que talvez isso para você, até pessoalmente falando, convicção do seu próprio chamado, que você estava no lugar certo, no centro da vontade de Deus, que você pode compartilhar conosco das suas experiências ali. Enquanto você falava, eu lembrei que eu não fui o terceiro a chegar, eu fui o quarto a chegar. Teve um outro missionário chamado João, ele com a sua esposa também chegaram antes do Thiago Zambelli, então eu fui o quarto ali a chegar, sim. Né? Mas, sem dúvida, tem muitas histórias, né? Eu acho que um dos pontos interessantes é que em 2017 a gente sai do seminário, né? E a gente sai assim com aquele fogo, fala assim, nossa, a gente vai chegar lá e vai falar de Jesus para todo mundo, né? E nossa, vamos lá e não sei o quê. E foi muito interessante que a primeira atividade que a gente teve foi já num prédio que a gente tem lá que chama Mais Que Um Carpinteiro. E a gente tinha acabado de receber autorização para começar a trabalhar com esse prédio. Então assim... Vamos lá, o que tem para fazer aí? A gente tem que ir lá pintar o prédio, a gente tem que ir lá reformar esse prédio, subir um muro, vai ter que fazer isso, aquilo. Poxa vida, mas... Eu vim pregar, né? Eu achei que eu tava vindo aqui pregar, né? Não, tem essa parte também, né? Mas tem essa parte também, né? Então, assim, tem que fazer um pouco de tudo, né? E então a gente ia, né? Todo dia a gente saía cedinho, ia até um povoado que chama Quixaba, né? Ficava meia hora mais ou menos de Paulo Afonso. Então a gente ia lá descascar parede, pintar parede, né? Subir muro. E eu conto assim, né? Aquilo lá era para quebrar de vez o orgulho, né? Porque assim, nossa, vou lá, vou fazer e tal. Vamos subir o muro. Aí vai eu com toda a minha experiência, né? De 0, subir o muro. Subimos assim, acho que não dava 1 metro de muro, né? Depois de 3 dias trabalhando para subir um muro, 1 metrinho de muro. Eu falei assim, rapaz, acho que isso aqui... não vai ser para mim, né? Aí chamamos uma pessoa que a gente tinha contato, você pode conseguir terminar? O cara em 2 horas subiu todo o resto do muro, chapiscou o muro. Eu ia brincar com você, até hoje esse muro estaria, se você continuasse lá, até hoje ele estaria sendo construído, não é? Imagina um muro que não serve para nada, né? Foi o que eu fiz. Aí veio o rapaz e terminou o trabalho ali, né? Mas a gente foi lá para servir, sim, né? Fomos lá para fazer o que tinha para fazer. E conforme a gente vai também, a gente percebe um desafio que é se envolver com o povo, né? Então, o povo nordestino, principalmente o povo sertanejo, é extremamente pessoal, né? Muito diferente, inclusive, da nossa cultura campineira, né? Eu brinco com o pessoal que, assim, se você sair de casa em Campinas e seu vizinho está na rua, é capaz dele até virar o rosto para não ter que te cumprimentar. Enquanto lá em Paulo Afonso, o pessoal chegava, dava uma buzinadinha. Cumprimenta todo mundo. Cumprimenta todo mundo, entra na sua casa, quer conversar, quer ficar, não tem hora para chegar, não tem hora para sair, né? Então, assim... Tudo isso também é muito gostoso, né? Muito gostoso. Isso abria muitas portas, né? Então, quando a gente ia em alguns povoados, né? Era só bater na porta. Pode entrar. Aí você entra, você fala assim, nossa, a pessoa nem me conhece, tá pedindo para entrar. Aí você entra, senta, quer um café, quer uma água. E às vezes você... e aí a gente sentava lá, eu vim aqui. O que vocês estão fazendo? Eu queria contar uma história de Jesus para você. Não, quero escutar. Né? E aí começava, né, esse contato, essa oportunidade. Então, apesar da gente chegar e já ter que trabalhar numa obra, numa construção, coisa assim, né, a gente também tinha esse olhar intencional, né, de fazer os contatos, de encontrar pessoas, de pregar o evangelho para elas, né? Então, traçando sempre a melhor fala, a melhor maneira, explicar da melhor maneira o evangelho, né? Então... e nesse período foi muito legal, né? A gente começou... Em Paulo Afonso, a gente começou um grupo na nossa casa com universitários. Então, a gente tinha lá na nossa casa, assim... Minha filha era pequenininha ainda... Então, o pessoal ia para jogar jogos e tal... E a gente começou um grupo de universitários. Na cidade, então, tem uma universidade? Tem uma universidade na cidade de Paulo Afonso, né? E o pessoal não tinha muito programa de sábado.
E tinha um casal que a gente conhecia, e aí eles falaram assim, a gente queria evangelizar nossos amigos, e a gente não sabe direito como. Falei, traz em casa, Sim. Vamos fazer uma noite de jogos, vamos ver o que vai dar. Olha que benção. E a coisa foi acontecendo, e a gente falando do evangelho pro pessoal, e foi muito gostoso, né, ver esse pessoal que antes estava ali sem saber direito das coisas de Deus, escutando, gente, né, entregando a vida ao Senhor. Isso aí foi muito, muito gostoso de ver. Então você tem uma realidade onde você tem universitários, né, e essa é uma conversa diferente, né, é um tipo de fala até diferente. E em outras situações você está com pessoas que não sabem ler nem escrever, né, pessoas que financeiramente são carentes, né? Pessoas que não conhecem do Senhor. E você tem que, por vezes, pular essas barreiras para falar da palavra, né? Então, enquanto de um lado, muitos argumentos são usados, as ideias são traçadas, do outro lado, as histórias são contadas. E as histórias impactam a vida daquelas pessoas, né? Então, a gente viu esses dois lados, assim, né? Eu lembrei do João porque eu e ele, a gente ia para uma escola que fica literalmente no meio do nada, né? Era quase 1 hora de estrada de chão para chegar na escola. E a gente falava assim, tem gente aqui, né? Tem gente aqui nessa escola que vinha dos outros povoados. E a escola acabava sendo um lugar central, né? E às vezes eu chegava lá e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Bom, se eu estou aqui, que eu possa ser usado pelo Senhor, né? Aproveitar as oportunidades, falar do Evangelho. E por vezes a gente fica naquela, será que o pessoal está entendendo? Né? Será que está surtindo algum efeito? E a gente percebe muito isso, né? É o dia a dia, né? O contato, é trabalhando constantemente. Então, hoje a gente vê assim, o Reinaldo e tem um outro missionário lá que mora hoje na Quixaba, que é o Marcos, né? Eles estão morando na Quixaba. Eles têm contato com as pessoas todo dia. Isso também é muito importante, né? Isso é muito importante. Cria uma identificação ali, uma identidade com eles. Já sabe, olha, né? Quer escutar da palavra. Então, tudo isso vai fazendo sentido, né? E eu lembro uma história também. A gente estava morando em Paulo Afonso, a gente começou a fazer um contato com um casal, né? E a gente saía com eles, assim, para tomar um lanche à noite, né? E sempre que a gente saía, virava e mexia, eu falava alguma coisa do tipo, né? Não, porque a palavra de Deus fala sobre isso, isso e isso, né? E às vezes o assunto surgia, eu falava, não, porque a palavra de Deus tá... Aí minha esposa, mas será que eles não ficam incomodados de toda hora? Eu falei, não sei, mas vamos continuar falando, né? Aí teve um outro dia, de novo, né? Que a palavra de Deus e tal. Aí ele falou assim, é por isso que eu gosto de estar aí com eles. Eles sempre têm uma palavra de Deus para falar pra gente, né? Olha só. Então não era incômodo, né? Era alguma coisa que estava jogando uma semente naquele coração, né? E depois também acabaram tomando uma posição por Cristo, né? Então, tudo isso, né? A gente vai vendo assim, olha, tem os desafios, né? É desafiador, porque você olha aquele mundo, você fala assim, nossa, como é que a gente vai alcançar aquele último povoado, né? Mas eu acho que é pensar dessa maneira, um dia após o outro, Exatamente. Um povoado depois do outro, né? É porque se você falar, eu quero abraçar tudo, o trabalho não será bem feito e você perde o controle, né? Então você tem que respeitar mesmo. Exatamente. A gente percebe muito isso na própria viagem missionária de Paulo, nas viagens missionárias, Deus, né, dando essa estratégia. Às vezes, eu sempre percebo isso. Algumas cidades ele passava direto, depois ele chegava numa determinada cidade que era um polo, e através daquela cidade irradiava o evangelho, pessoas eram discipuladas ali, depois enviadas. O contexto, em alguns lugares, sempre a sinagoga era um dos primeiros lugares que ele pregava, ele tinha um público misto, né? Judeus, gentios. Às vezes o sermão era mais de judeus, você falava, mas ele está pregando. Às vezes ele pregava como ele pregou em Atenas, de uma outra forma. Eu acho que essa sensibilidade que Deus dá a quem está no campo precisa existir. Imagina essa realidade. Vocês trabalham com universitários, que são mais questionadores, né, próprio do jovem, mas com pessoas de condição mais simples, que podem até não ter, assim, um argumento para contra-argumentar o que você está falando, mas estão ávidas. Podem até acreditar em muitas coisas que foram passadas e acharem que aquela era a única verdade existente. E aí você vem e apresenta a história do Evangelho. Exato. E essa era uma das coisas, assim, que a gente ficava pensando, né? Como falar, né?
E a gente percebia, por exemplo, começar pela criação, né? Muitos deles tinham uma ideia de um Deus ausente, um Deus longe, né? Sim. E por vezes você precisa de vários intermediários para chegar até Deus. Então, uma das coisas que a gente começava a falar era da criação. Deus não é um Deus ausente. Deus está presente. Sim. Né? Deus é real, né? E Ele se importou com você, né? Então, se importa com a gente, né? Então, esse era um ponto, assim, de quebrar a barreira. Porque era muito comum, né? Né? Você é crente, tal, né? E, então, isso gerava um impacto. Só que conforme a pessoa ia percebendo, né, principalmente nos povoados, eles mesmos falavam, vocês são uns crentes diferentes aqui, né? Vocês são um crente diferente. Por quê? Porque era comum, né, ter algumas denominações que vão muito pela lei, pela regra deles, né? Então, assim, o pessoal tá com a televisão ligada, essa TV é do diabo, joga fora, não sei o quê, né? E acabava fechando portas, né? Então, a gente chegava do nosso jeito, tal, e fazendo esse tipo de abordagem, contando história, por vezes, várias vezes, né? Cheguei em casa de pessoa que a TV, falei, nossa, a TV tá alta, que vontade, que vontade de pedir, dá para baixar um pouquinho, que eu não tô conseguindo competir, mas vou deixar ela tá na casa dela. Exatamente, né? até que ela perceba, peraí, dela. deixa eu desligar. E às vezes assim, a gente percebia muito isso. Às vezes quando a pessoa se interessava por aquilo que a gente estava falando, nossa, a TV tá alta, né? Aí ia lá e desligava. Olha aí, aí tá quando percebia que a pessoa não queria papo, você via que a pessoa ficava olhando para a TV e não queria nem papo. Aí vamos para a próxima, né? E isso foi muito interessante, né? Você citou a viagem missionária. Viagens missionárias de curta duração tem um efeito muito legal, né? E eu ia perguntar, assim, eu citando a questão de Paulo, mas eu ia citar assim, o impacto que isso traz para a Igreja Batista Fonte, aqui em Campinas, e das experiências dessas viagens. Se existem periodicamente as viagens missionárias... Sim. E eu imagino, já tive essa experiência com um grupo de jovens da igreja, que eles voltaram impactados, né? E isso trouxe tantas bênçãos para a igreja, para o trabalho evangelístico local, reforçando aquilo, como você falou, né, do alcance local. Como que vocês lidaram? Existe essa frequência dessas viagens? A gente está retomando agora essa ideia de ter viagens mais frequentes, né? Monta uma equipe, um grupo de irmãos? Monta uma equipe, um grupo... E passar um tempo passa lá. Um treinamento e vai, né? E o objetivo, ele é duplo, né? O efeito que traz na volta, né? Muito positivo. Mas também lá, pessoal, né? Da proclamação mesmo. Mas lá a gente sempre pensa assim, como a gente vai atuar para servir os missionários que lá estão. Sim. Então, dando assim, suporte, dando apoio, suporte né? E deixando, vamos dizer assim, olha, essa porta está aberta para você. E eu vou aproveitar para entrar na questão aí da construção, porque ela surgiu... praticamente de uma viagem missionária. Então, foi um grupo de jovens da nossa igreja e a soberania de Deus é magnífica, né? Porque vários planos foram traçados e alguns deles não funcionaram, né? E a gente falou, vamos para Quixaba. E a Quixaba não era a primeira opção, né? Porque era um povoado maior, a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer lá? Bom, vamos lá. Então, era um grupo grande de jovens, então a gente dividiu o grupo. Metade ia fazer visita nas casas, a outra metade ia fazer uma programação com as crianças numa espécie de mercado central, assim, né? Então a gente convidou as crianças e tal, e lotou, né? Fomos na escola, conhecemos a diretora, pedimos autorização para ela. Ela já conhecia um pouco do Reinaldo, né? Então o Reinaldo já tinha feito palestras, então isso abria algumas oportunidades, né? E a diretora falou, não... Vamos convidar. E quando ela viu a equipe e o cuidado que a equipe tinha com as crianças, ela ficou, assim, maravilhada, né? Quando ela viu que a equipe não foi só um evento pontual, né? A gente fez uma programação de 4 dias, né? 4 dias indo no povoado, fazendo programação e tal. No último dia, nossa, tinha gente correndo atrás do ônibus, né? Dando tchau e tal. Então foi, assim, um evento muito impactante mesmo, né? E aquilo despertou algumas coisas. E a própria... Aí terminou essa viagem. As portas ali naquele povoado estavam começando a se abrir. Fizemos uma segunda viagem. E o grupo que foi para lá, nessa viagem eu não estava. Eu estava no Pará nessa época. Mas esse segundo grupo que o próprio Reinaldo falou, a gente quer servir vocês em alguma área. O que tem? Tem um prédio que era uma antiga creche,
que está abandonado. Vocês não querem juntar a sua equipe e limpar aquele prédio? Só para melhorar a situação. Então foi. A equipe foi, deu uma limpada e tinha muito lixo, muita sujeira. Bom, dá para entender que era um prédio que estava abandonado, né? E aquilo também impactou. E aí ela falou, bom, esse prédio aí está abandonado. Por que vocês não pedem junto à prefeitura esse ambiente para vocês fazerem como se fosse um contraturno escolar aqui, né? Então, propõe isso para a prefeitura, né? Ela pode entrar talvez com as reformas necessárias, vocês entram com a equipe de vocês e aí vocês usam esse ambiente, né? Porque, nossa, seria bom. Porque ela começou a falar, né? Os desafios que tem, né? Então, era quase assim, essas crianças não podem ficar fora, não podem ficar nem na rua, muitas ociosas, vezes, né? E muitas vezes nem na própria família, nem na própria casa. Então, a melhor coisa é que essa criança tenha atividades para fazer. Então, ela tem um período na escola, por que não ter um período fora da escola? E foi aí que nós chegamos, né? Nós chegamos quando a prefeitura autorizou a gente usar aquele prédio, né? Então, era um prédio que estava... Não sei se depois tem fotos para mostrar, mas era um prédio que estava abandonado, muito sujo, né? E quando a gente assumiu, começamos a fazer as reformas necessárias, né? Aí teve um irmão de Paulo Afonso que doou vários computadores para a gente fazer uma sala de informática, né? Outros irmãos aqui de Campinas doaram recursos para a gente fazer uma sala de marcenaria, né? E o prédio hoje se chama Mais Que Um Carpinteiro, né? Que bênção. Então, as aulas de marcenaria são um sucesso, né? Porque o pessoal gosta muito... O pessoal gosta muito das aulas de marcenaria, né? E eles veem, assim, aquilo que eles começam pequenininho dá algum fruto no final. E a partir das aulas, a gente que era missionário, a gente aproveita as aulas para evangelizar, discipular, estar próximo daquele povo, né? Então, a partir disso, começou, né? Eu e a minha esposa, a gente fazia... Então, a gente convidava os alunos dessa escola... hoje à noite a gente vai fazer jogos, vai ter uma mensagem, vai ter um lanchinho no final. E aí o pessoal ia. Já naquele local, naquele local. Então o local se tornou também um centro de encontros, né? E a partir daí começou também nos domingos. Então é onde hoje está sendo assim, levantado, edificado, tem uma construção lá, já com utilização com fins de ser uma igreja. Com fins de ser uma igreja, né? E aí esse prédio que é o Mais Carpinteiro, esse daí foi reformado. Tá. E conforme isso foi acontecendo, viu-se a oportunidade de comprar um terreno para construir um outro Mais Carpinteiro, porque a gente sabe que prédios assim, eles podem vir ou não, né? Exatamente, até porque foi uma concessão, vamos dizer assim, que a prefeitura deu, mas a qualquer momento pode requerer eventualmente, um outro governante fala, olha, agora a gente quer de novo esse prédio, alguma coisa, né? Eu nem acho que isso vai acontecer, mas era uma oportunidade de ter alguma coisa que era mais garantida. Então, não só isso, pelo próprio envolvimento, oportunidade de ter outros cursos. A gente sonha, né, em termos de visão de futuro, em ter um centro de treinamento missionário. Então, ter um prédio nosso para isso. Então, é onde hoje está sendo construído. Já foi adquirido. Já foi adquirido, a gente está construindo, né? Então, teve um que a gente reformou e, assim... dá 20 metros, é o outro que a gente está construindo. Eu até vou pedir para você dar uma paradinha, porque vamos mostrar para você que está acompanhando um vídeo que vai ilustrar um pouquinho disso, você vai conhecer este local e você vai ver um pouquinho mais esse lindo trabalho que está sendo feito ali na região de Paulo Afonso, nesse ministério aí dos irmãos, o Alcance Sertão. Assista a esse vídeo, daqui a pouco a gente volta aqui. Bem aqui no sertão da Bahia, próximo a Paulo Afonso, no povoado da Quixaba, em setembro de 2018, foi fundada a Escola Mais Que Um Carpinteiro, que você pode ver bem aqui atrás de mim. E hoje, que está nessa construção para a nova sede da escola. Ela foi adquirida no ano de 2020 através de doações.
Diariamente tem uma média de 5 pedreiros trabalhando aqui. Esse projeto está sendo feito visando a melhoria da infraestrutura e para os alunos que participam desse projeto. Tá vendo esse tijolinho aqui na minha mão? A gente chama ele de tijolo ecológico e toda a construção aqui está sendo feita dele. A máquina recebida aqui em Quixaba, ela foi uma doação. Exatamente, e ela acaba sendo uma fonte de sustento para os moradores aqui do povoado de Quixaba que estão construindo e fazendo esses tijolinhos. Você deve estar se perguntando como você pode contribuir. Primeiro e principalmente, oração. Segundo, você pode fazer a sua contribuição. E terceiro, visitando o nosso projeto aqui no Sertão. Muito bom, meu irmão. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Neste trabalho. E a gente percebe realmente, como você colocou, né? Esse envolvimento, as portas que Deus foram abrindo, né? Sim. Por conta desse trabalho. Sem Então, dúvida. assim, uma questão hoje, você falou que a sua igreja está voltando a ter essa questão das viagens missionárias de curto prazo. Você, como hoje um pastor responsável por essa área de evangelização e missões aqui na cidade de Campinas, você entende que a igreja local, ela precisa ser um pouco mais intencional, mais ousada? Porque assim, nós sabemos, é uma máxima da palavra que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, nós temos que pregar, ser sal e luz, mas dá a impressão que às vezes a gente se prende, se envolve tanto com questões internas da vida da igreja. Tem coisas que são importantes, obviamente, mas parece que aí a gente perde de vista o que está além do portão, né? Como a gente sempre fala, né? A igreja para fora dos portões. Você, como pastor, ali vivenciando isso, essa realidade lá em Paulo Afonso, você entende que é importante envolver a igreja com isso, incentivar os pastores. Eu também que estou aqui te entrevistando, mas sou pastor, tenho uma comunidade que Deus me confiou para pastorear, de desafiar a igreja a fazer essas viagens? Sim, eu vejo que a igreja tem um papel fundamental na missão, né? Então, tem um livro que eu gosto muito que chama as estratégias... Métodos Missionários, né? Os de Paulo ou os nossos, Roland Allen. Sim. E o que eu acho muito interessante é que ele coloca a centralidade da igreja nesse papel. Então, com certeza. Vou dizer o seguinte, a gente ir lá para o sertão para ter uma escola de artes e ofícios, né? Como a gente chama, mais carpinteiro, e não ter uma igreja, não vai fazer sentido. Exatamente. Né? Então, a gente chegar num povoado, podemos furar um poço, levar água, levar agricultura, mas não plantar uma igreja naquele povoado. Não tá cumprindo exatamente a missão. Não está cumprindo. Então, quando a gente pensa na igreja, não sair para plantar outras igrejas, não sair para, né, olhar para fora e falar assim, olha, a gente precisa ir lá, né? A gente precisa alcançar aquela pessoa, né? Ela está deixando de cumprir o papel que é da própria igreja. Né? Então, a igreja ela tem aspectos internos, mas ela tem aspectos externos. Né? E esses aspectos externos não podem ser desprezados um pelo outro. Claro. Né? Da mesma maneira que você fortalece interno, você está sem dúvida mandando para fora também. Né? Então, até eu escutei outro dia, né? Em missões vocês têm que estar pronto a perder as pessoas, porque é isso. Né? Eventualmente vai ser aquele irmão que é precioso, que dá uma excelente aula de EBD, eventualmente é um pastor na sua igreja, e ele vai falar, olha, eu quero ir para tal lugar. Né? Então, assim, você tem que estar pronto a perder. E às vezes aquela ideia que a gente, não, mas nós não podemos perder essa família, eles são tão importantes aqui na igreja, fundamentais. Isso. Às vezes alguns até exageram, dizendo, não, se eles saírem, nossa, vai sofrer uma descontinuidade no trabalho, né? Eu estou lendo um livro com um grupo de líderes da igreja, e um capítulo num livro chama Comunidade Cativante. E um livro, ele fala, de um capítulo diz assim, frature a sua igreja. Aí eu, na hora, eu falei, fraturar a igreja. Ele falou assim, exatamente. É difícil, né? Porque às vezes você vai sofrer resistências internas. Mas você comentou algo alguns instantes atrás do programa, que é uma via de duas mãos. Porque quando você consegue mostrar para a igreja o valor de ir, o retorno para a igreja também é maravilhoso. A igreja cresce em todos os sentidos. Ela é fortalecida, né? E dentro desse trabalho missionário, cada pessoa da igreja vai estar envolvida numa parte. A gente vai ter aqueles irmãos que vão,
né? É claro. Mas tem aqueles irmãos que são generosos. Com certeza. Vão ofertar, sabe, de uma maneira maravilhosa. Orando, contribuindo, e tem aqueles indo. que oram, consegue. né? Exatamente. Então, eu lembro, eu já contei isso em outros lugares, né? Enquanto missionário, aquela irmãzinha que falava, estou orando por você hoje, Nossa. como era precioso escutar Verdade. aquilo, né? Você tá lá, de repente você fala assim, será que a igreja ainda lembra de mim? De repente vem uma mensagem daquela, né? Estou orando por você, que benção, né? E às vezes a gente já teve caso assim de um irmão que falou assim, lembrei de você, passa o seu Pix que eu quero fazer uma oferta para você. Você Tremendo. fala assim, E às vezes nem imagina que você estava orando, naquele dia você exato. colocou um assunto diante de Deus e a resposta veio assim, de uma forma, né? E esse é um caso assim que eu sempre falo assim, Deus ele quase que brinca com os recursos, né? Porque a gente escutou uma demanda de um casal de missionários amigos e a gente falou assim, a gente não tem tudo para ajudar, mas a gente vai ajudar. E a gente ajudou aquele casal na necessidade. A gente falou, depois a gente vê como vai ficar. E de repente o irmão veio e falou assim, a gente quer ofertar para você. Você falou assim, não, como assim? Né? A semeadura no reino de Deus, ela assim, a gente recebeu, a gente ofertou, depois a gente voltou para esse casal e falou assim, a gente só ofertou isso porque a gente só tinha isso, mas agora aconteceu outra coisa. Tá precisando de mais coisa? Ah, tá, não sei o que. Ofertamos mais para ele. Então a gente viu assim, Deus brinca, né, com os recursos e a obra é dele, né? Eu acho que o grande ponto de missões é entender isso, que a missão é de Deus, não é nossa. É verdade. Né? A missão não é nossa. Nós somos participantes dessa missão. É verdade. Né? Então, muita gente, eu falo isso na questão de evangelismo, né? Muita gente tem medo do que falar. Gente, fala aquilo que te alcançou. Entendeu? Amém, exatamente. Porque... Fala o que Jesus fez na sua vida. Mas eu não sei convencer. Também não é nosso papel. Exatamente. Não é nosso papel convencer. É proclamar talvez da melhor maneira possível. Sim. Né? Mas o nosso papel é ir, é proclamar, e os efeitos disso é o Senhor que vai trazer. Amém. Porque a obra, a missão é do Senhor. Né? E é um privilégio, né? Servir na obra do Senhor. Né? É um privilégio. Lucas, se eu pudesse, eu continuava, viu? Fazia a parte 2 do nosso programa, porque passa muito rápido. Muito rápido. Mas eu estou muito feliz em ter essa honra de recebê-lo aqui no programa, de ter conhecido esse projeto, o Alcance Sertão. Que Deus continue sendo glorificado na sua vida, usando você, sua esposa, a Igreja Batista Fonte, a equipe que já está lá hoje, né? Sim. Em loco, lá trabalhando com aqueles irmãos. E com certeza esse programa certamente abençoará muitas vidas que vão, a partir do testemunho, da experiência de vocês, sentir-se movidos pelo Senhor também para sair um pouco daquela inércia e falar, nós temos que fazer alguma coisa. Sim. Eu queria agradecer muito, em nome do presbítero Cornélio, do Arthur Mendes, de toda a equipe aqui da Luz para o Caminho, a sua participação no programa de hoje, viu, meu irmão? Muito obrigado, Deus abençoe, foi um privilégio. Né? Poderíamos ficar aqui. Com certeza. Tempão, muito gostoso, muito gostoso. Que Deus te abençoe muito, viu, meu irmão? Obrigado, Gilberto. Um abraço para toda a equipe pastoral lá da igreja. Amém. E continue com esse propósito aí de servir ao Senhor da forma como você tem feito, para a honra e glória dele. Amém. Obrigado. Você que está comigo aqui em mais um programa Missão Mundo, a minha gratidão, que Deus continue te abençoando. Foi muito bom conversar aqui com o pastor Lucas e conhecer um pouco esse trabalho lindo que está sendo feito ali no estado da Bahia, na cidade de Paulo Afonso. Ore pelo Alcance Sertão, ore por aqueles irmãos que já foram alcançados e por outros que ainda serão alcançados com a pregação do Evangelho. Você também faz parte desse projeto de Deus, sabia? Como ele bem colocou, a missão é de Deus e nós somos convocados para cooperar com o Senhor na sua obra. Se você gostou do programa de hoje, você pode rever este programa e muitos outros através do canal do YouTube da Luz para o Caminho. O programa Missão Mundo também, ele está disponível no formato podcast em todas as principais plataformas de áudio. E ele também é transmitido diariamente na Rádio SAF e na Rádio Pense Bem, da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Mais uma vez, o meu muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Ele assim nos permitir. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br